Quem está animado aí? Quem já recebeu algo de Deus nesses dias? Quem está curtindo essa noite? Fala então assim junto comigo: uau! Que noite! Você quer receber mais? Então agora eu te encorajo a colocar a mão no seu coração e, de acordo com a medida que você quer receber, você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, ministrar o seu coração, falar com você, tocar a sua vida, te marcar. Então, com as suas próprias palavras, renda mais uma vez ao Senhor e peça: Espírito Santo de Deus, ministra no meu coração, fala com Ele. Espírito Santo, este lugar é teu, esta conferência é tua, nós estamos aqui rendidos à tua poderosa presença, querendo mais uma vez te perceber, experimentar o seu poder e ser alinhado no seu propósito. Por favor, fala conosco. Tem misericórdia da minha vida e me usa como um instrumento, um porta-voz da sua boa nova, da sua palavra, da sua mensagem, em nome de Jesus. Amém? Você está preparado? Então, abra sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Eu gostei do U. Então, se você é apaixonado pela palavra de Deus, dá o U mais forte que você puder. Eu falo e repito. Tem gente que diz: Deus não fala comigo. Por quê? Talvez é porque sua Bíblia anda muito fechada, porque não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. Ela é a palavra viva, e quando lida, o autor se faz presente. Há um espírito por trás dessas letras, e quando então nós lemos, você vai perceber a separação aí da alma, do espírito, juntas e medulas, discernindo o propósito do seu coração. Não volta vazia. Então, já achou? Então vamos ler Hebreus 12, verso 1. Portanto, se tem um portanto, você já sabe. Significa que tem alguma coisa antes que a gente precisa considerar na leitura desse texto. Portanto, também nós, esse também nós gerou algo tão poderoso no meu coração, e eu espero que você já comece a ser aí ativado por essas duas palavras que nos inclui num chamado, numa comissão poderosa da parte de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, com perseverança a corrida, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Uau! Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez oramos para que ela cumpra o propósito, que o Senhor fale
conosco. São tantos princípios registrados aqui. Eu peço, Pai, que o Senhor extrapole a minha capacidade de comunicar e que o Teu Espírito vá ao encontro de cada necessidade e supra no Senhor mesmo, gerando revelação, alinhando propósitos, cumprindo, Pai, o destino pelo qual ela foi escrita, em nome de Jesus. Amém? Diante de tantas coisas, eu preciso destacar uma que, sem dúvida nenhuma, é algo que Deus quer ministrar ao seu coração. Já falei, são muitas, então você que é apaixonado, estudioso da palavra, por favor, eu não vou conseguir. Você sabe que ainda que você já tenha lido, relido, pregado, ensinado esse texto, quando você ler de novo, tem um algo a mais. E o que eu quero destacar aqui para vocês é essa palavra que fiz questão de fazer você repetir a respeito de uma corrida. De uma corrida, a vida com Jesus, a vida com Cristo, a vida cristã é como uma corrida. Ela não é só uma corrida, são várias analogias na Bíblia, mas essa também não é a única vez em que é registrado e nós somos inspirados a pensar nessa perspectiva. Então você precisa entender de uma vez por todas. Por isso eu peço ao Espírito Santo, o que só o Senhor é capaz de fazer, a revelação, para que ninguém saia daqui sem a compreensão de que nós estamos em uma corrida. Pegou? Não é rolé. Pegou? Você não está de passeio. Pegou? Nós vamos para o parque. Quem está animado? Nós vamos curtir. Nós vamos brincar. Mas é corrida. Cara, se é corrida, se a vida cristã é uma corrida, você precisa, além de entender, pensar onde você está nessa corrida. Você está assistindo? Você é um espectador? Você ousou e se colocou na posição de juiz, de árbitro? Agora, pela sua maturidade, então você já está apontando, avaliando, julgando, elegendo quem é que está bem, quem é que não está. Ou você já entendeu que se nós estamos numa corrida, quem nós somos? Quem nós somos? Corredores. Corram. É um imperativo para nós. Você está numa corrida? Você já se posicionou como um corredor? Se posiciona, cara. Já ou não? Você já marcou, assumiu a sua posição? Eu sou um corredor. Cara, não tem jeito. O Espírito Santo de Deus entrou. Quando ele entrou na minha vida, ele me regenerou. O meu homem interior se tornou uma nova criatura. Não é uma melhoria, não é um ajuste. Agora, dentro dessa identidade, ao receber o Espírito Santo de Deus, ao então experimentar essa regeneração, é um novo nascimento espiritual. Nasceu um corredor. Yes! Você já entendeu isso? Que você é um corredor? Já entendeu? Você precisa entender, porque ser um corredor não é algo que você vai se tornar.
Ser um corredor não é a partir de agora desse entendimento um alvo que você vai ter. Ser um corredor espiritualmente, quando você recebe a Jesus, já aconteceu. Você foi reconfigurado espiritualmente, foi posicionado dentro de uma corrida e já é um corredor. Qual é o problema? O problema é que tem gente que está de passeio. O problema é que tem gente que está só no parque. O problema é que tem gente que ainda não entendeu que agora está participando de uma importante corrida. E mais do que isso, ainda não assumiu a sua identidade. Então, se eu sou um corredor, sou um corredor, beleza? Você está vendo um corredor? Está vendo a minha roupa leve? Está vendo a minha roupa leve, sim ou não? Sim, está vendo? Não corre de calça jeans. Você não corre carregando mochila. Você não corre carregando peso. Não, a palavra de Deus diz para nós: livre. Arranca o pecado, arranca aquilo que te separa de Deus, arranca isso que não tem nada a ver com essa vida de corredor. Agora entenda que você deve se livrar não apenas do pecado, mas de tudo aquilo que te atrapalha. Calça jeans não é pecado, mas se você for correr de calça jeans, vai dificultar a parada. Você vai ter muito mais limitações para você cumprir o seu propósito. Então, a pastora Lorena já falou muito bem para nós que você deve sacrificar o pecado, mas você deve também sacrificar coisas lícitas que estão te roubando de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Está comigo? Então, eu sou um corredor e você então, com esse número aqui, está te ajudando a identificar que eu sou um corredor. E eu peço que os seus olhos espirituais e a sua criatividade seja ativada para você ver agora um cara com uma roupa leve. Eu até pensei, mas não ia pegar bem eu vim com aquele shortinho. Eu preparei uma blusa, mas não ia pegar bem eu vim com aquela tão regatinha, levinha. Por quê? Porque a ideia é essa mesmo. Você ser um corredor, meu amigo, o que você está fazendo com essa roupa? Se você é um corredor, o que você está fazendo com essa mochila? Se você é um corredor, o que você está fazendo aí? Perdendo seu tempo, se distraindo em tantas coisas. Se você é um corredor, meu amigo, o que você acha? O que você acha? Vai, olha para o look, regata, shortinho, entendeu? Corpo sarado, preparado. Combina? Não tem nada a ver. Tem algum corredor aí? Porque corredor, meu amigo, corredor escolhe o que come, escolhe o que bebe. Começa por aí. Se você é um corredor, você precisa viver como um corredor.
E corredor tem uma alimentação adequada. Você come. Seria bom que você se tornasse um corredor, né, dessa vida humana. Mas você é um corredor espiritual. O que você come espiritualmente? O que está te alimentando? Tem gente que está consumindo tanta porcaria, acha que é de Deus. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, falei, cara, repara o que você está comendo, te dá uma sensação de saciedade, te alimenta, mas não tem nutriente nenhum. Cuidado com o que você está comendo. Tem gente que está só lá no YouTube. Pode ser que você tome um Gatorade lá, mas tem muita coca. Agora, tem gente que nem no YouTube não está consumindo as porcarias que o mundo oferece. Aí o cara então fala que ele é, não é, um atleta, e como é que ele está de forma física? Ou de forma espiritual? Não, agora por favor, coloque em mim aqui mais 50 quilos. Coloca na mão, 50 quilos, sou um corredor. Fala, qual é, cara? Que corredor? Que você é de onde? Como é que está o seu condicionamento espiritual? Como é que estão as suas disciplinas espirituais, que nós conhecemos? Se você não conhece, deve conhecer aqui, não tem alimento melhor. Palavra, meditação, adoração, jejum, confissão de pecados. Cara, sabe o que é isso? Isso é tudo aqui, Sabe o que é isso? É a disciplina espiritual. Tem gente, meu amigo, que pode até estar forte fisicamente, mas está um gordo espiritualmente. Tem gente que pode até estar em forma física. Tem gente que pode até estar legal, está com um condicionamento maravilhoso, mas quando passa o raio-x espiritual, o camarada não tem nada na agenda dele de treinamento. Existe um atleta que não treina? Existe um atleta que não se prepara? Existe um atleta que não vai para a escola, que não vai para a academia, que não tem um técnico, que não tem um time? Não tem. Então tem gente querendo viver sem um pastor, sem um líder, sem uma igreja, sem um CCM, sem uma disciplina espiritual, sem exercícios espirituais, e está achando que é atleta. Atleta de onde? Então você precisa entender, receber uma revelação, que Deus te chamou para correr, e quem vai correr a corrida da vida cristã, precisa se preparar espiritualmente, alimentar adequadamente espiritualmente, se exercitar espiritualmente com as disciplinas espirituais, ter um bom técnico, um pastor, o seu coach, o Espírito Santo que Ele te deu, que já te capacitou. A capacidade está aí, está dentro de você. Você já foi reconfigurado como um atleta, e Ele colocou a capacidade dentro de você. O que você precisa é se posicionar. Você está agindo muitas vezes fora da sua identidade. É tipo aquele cara que a mídia pega, atleta, que veste a blusa da nossa seleção e está na gandaia. Aí você fala assim, que raiva desse cara, ele é um atleta, ele não pode fazer isso. É tipo aquele cara que ele veste a blusa da seleção, ele é um atleta, ele não deveria faltar aos treinos, mas toda hora ele falta o treino. Toda hora ele negligencia as disciplinas. Está pegando? Está comigo? O que Deus está querendo fazer em você? Em primeiro lugar, quem quer um Gatorade aí? É só para atleta. Comida de atleta. Me ajuda aqui, Davi. O que Deus está querendo fazer com você? Em primeiro lugar,
Ele está querendo te configurar agora, numa posição espiritual. Fala assim: eu estou numa corrida. Eu sou um corredor. E a partir de hoje, eu vou viver como um corredor espiritual. Vou revisar minha alimentação, as minhas disciplinas, os meus exercícios espirituais, o meu time, vou andar com o meu time, com o meu técnico. Está comigo? Está ativado? Vai viver como um corredor? Vai viver como um corredor? A partir de hoje como um corredor? Então tem uma dica aqui para nós. Vamos ler a dica? Eu vou reler, lembrando você. Então, livre de tudo que te atrapalha. O que está te atrapalhando? Do peso. O que é um peso que está aí? Talvez você já colocou no altar algum tempo atrás. Mas às vezes não é só uma questão de algo que está ocupando o lugar de Deus. Às vezes não chegou ainda nesse nível, mas pode ser. Não combina com o atleta alguns lugares, algumas comidas, algumas conexões. É Deus que está te chamando aqui para te livrar do que te atrapalha, do pecado que te envolve, e correr com perseverança. Por quê? Porque não é uma corrida por uma estação da sua vida. Não é para o ano de 2020, não é para uma próxima década, é a corrida da vida. Quando você se converte, você se torna então esse corredor, e agora, meu amigo, é uma corrida até o fim. Então tem que ter perseverança. O que é perseverança? É manter firme nos momentos de desânimo. E para te ajudar, ele fala: olha, então, põe os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que foi proposta, ele já vendo lá na frente a vitória, ele já vendo, ele suportou a cruz. O que é cruz? Cruz fala da vontade de Deus. O que é cruz? Cruz fala de morte. É você, de certa forma, negar a sua vontade, mortificar a sua carne e o seu eu para fazer a vontade de Deus. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha para depois, assentar à direita no trono de Deus. Então pense nele. Nessa jornada, tenha os olhos em Jesus. Você não deve se comparar com os outros, você deve se comparar com Cristo. Agora eu preciso fazer um destaque dessa corrida. Essa corrida, além de ser uma corrida da vida, e esse talvez seja o ponto-chave daquilo que eu preciso falar com os corredores que estão aqui, porque Deus está te chamando para correr, Deus está te chamando para acelerar, Deus está querendo te alinhar dentro do estilo de vida que Ele tem para você, coerente com quem é cristão, com quem é um discípulo de Jesus. Você já pegou com quem é um corredor. Agora, essa corrida, ela pode até ter obstáculos, mas não é uma corrida de obstáculos. Essa corrida, ela pode até te exigir aquele pique violento num determinado momento, mas você tem que ter perseverança, porque é a vida toda. Agora, essa corrida é uma corrida de bastão, e ao mesmo tempo que você está nessa corrida, você precisa entender que você então, ao nascer de novo, e ao se tornar um corredor, já vem um bastão para sua mão. É uma corrida de bastão. É por isso que o texto diz assim para nós: portanto. Por quê? Porque antes então de Hebreus 12, o que tem? Hebreus 11.
E o que tem em Hebreus 11? Os heróis da fé, que começa lá em Abel, que ofereceu um sacrifício, que chega em Abraão, que passa para o seu filho Isaque, que passa para o seu filho Jacó, que chega na mão de José. E José, ainda que não tinha entrado na terra prometida, crendo na promessa do seu bisavô, ele ainda diz com aquele bastão na mão: eu vou morrer, os meus ossos vão ficar aqui no Egito, mas vocês vão chegar lá, e quando chegar, enterra lá, porque eu vou entrar lá com vocês. E esse bastão passa, é um bastão que vai passando. Eu vou encurtar a história, mas chega na mão do grande rei, o rei Davi, o prometido, que vinha como vamos dizer assim, aquele que vem da linhagem, que gera os descendentes até Jesus. E a palavra de Deus diz que, tendo Davi servido aos propósitos de Deus, na sua geração adormeceu. Davi, ele correu. Davi, ele foi fiel ao chamado dele para a sua geração. Ele cumpriu plenamente aquilo que Deus tinha dado para ele realizar, e ainda é considerado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. E o bastão então vai passando, e chega no ápice da história em Jesus. O nosso modelo lido aqui em Hebreus, que suportou para que eu e você pudéssemos perseverar, não cansar, não desanimar, tendo os olhos nele. E a palavra de Deus diz em João 17, verso 4, quando Jesus faz uma oração, considerada oração sacerdotal, prestes então do seu tempo de fim aqui na terra, ele fala: papai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Jesus foi fiel, ele cumpriu. E esse bastão para na mão de Jesus? Não, ele vai para a cruz, ele derramou o sangue dele, ele suportou no nosso lugar. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, me dá licença para ler mais uma vez, diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele derramou o sangue. E quando ele passa o bastão, ele passa para os seus apóstolos, ele passa para os discípulos, ele dá a comissão. E esses discípulos marcam então a história com também, como Jesus, derramamento de sangue. É interessante que esse texto que eu li diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Para te inspirar, deixa eu te dizer o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Estevão, Marte, discípulo de Jesus, ele foi levado para fora, expulsado para fora da cidade, e o apedrejaram. Tiago, filho de Zebedeu, por ordem de Herodes, foi preso e foi decapitado. Filipe, um dos primeiros a ser chamados por Jesus, diz a palavra de Deus, a história, que ele foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado e golpeado na cabeça aos 99 anos de idade. Barnabé, torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, os relatos contam que os pagãos arrastaram ele pelas ruas de Alexandria a ponto dele ser despedaçado. Simão, Pedro, foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. E diz a história que antes então de ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Aquele
que narrado aqui pela Maiara, pela palavra de Deus, ele reconhece as limitações dele, mas porque ele reconheceu, Deus capacitou para ele morrer pelo Evangelho, para que esse bastão chegasse até a nossa mão. André pregou o Evangelho em muitas nações da Ásia, foi preso, crucificado em forma de X. Bartolomeu, aquele que Jesus disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ele foi esfolado vivo e depois também crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia, lançado numa fornalha. Mateus, segundo os historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado. Simão foi crucificado. Matias, amarrado em uma cruz e apedrejado e por último decapitado. Lucas, os relatos contam que ele foi pendurado pelo pescoço. João foi lançado num caldeirão de óleo, escapou de forma milagrosa, mas depois ele foi preso, onde ele recebeu a visão de Apocalipse e ficou lá até uma morte na sua velhice. Eu não li do apóstolo Paulo porque eu ainda quero ler mais um texto para te inspirar. Um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo fala assim: são eles servos de Cristo? O bastão chega na mão dele, e ele diz: estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior sobre a minha preocupação com todas as igrejas. Ele, depois de tudo isso, foi decapitado. Por que eu estou lendo isso para você? Para você entender que a esse bastão, para chegar na nossa mão, teve muito sangue na história. Gente que pegou esse bastão, não brincou. Gente que nasceu de novo e recebeu uma vida com Cristo, entendeu que fazia parte de uma corrida. Jesus, o maior exemplo, derramou seu sangue na cruz. Aqueles que receberam o bastão da mão dele, da mesma forma, foram então levados até a morte, para fazer com que esse bastão chegasse na nossa geração. Esse bastão, ele vem com sangue de Cristo, ele vem com sangue de mártires. Imagina o tempo que agora você recebe esse bastão. Eu vou encurtar a história, ele passa na mão de muita gente. Mas eu, com todo respeito, eu preciso dizer, ele chegou na mão do pastor Paulo. Ele chegou na mão do pastor Paulo, quando ele tinha 13 anos de idade, ele já contou algumas vezes aqui. E essa semana, jantando com ele, ele compartilhava sobre culto de domingo que ele realizava na Central, com cerca de 50 pessoas num domingo à noite. Dá uma olhada aqui, esse é um domingo à noite. A Central, ela começa num prédio ali no Santo Antônio, 83 pessoas. Hoje,
2020, uma igreja com mais de 12 mil pessoas e um alcance para mais de centenas de milhares de vidas alcançadas por meio daquilo que Deus tem feito aqui. A minha vontade é chamar ele aqui para ele continuar essa pregação, para ele poder dizer o sangue que talvez você não enxergou, não viu, mas no nosso país, na década de 50, tinha 3% de evangélicos. Na década de 60, 6%. Na década de 90, 9%. Em 2000, 11%. Em 2010, aproximadamente, então, seus quase 20, 21%. Hoje nós estamos em 2020. 2020, 31% de evangélicos no Brasil. 31%, você já acostumou a sair na rua carregando a sua Bíblia. Hoje você desce aqui na livraria, tem Bíblia de todos os tipos, de todos os gostos. Ontem tinha uma aqui do Jesus Cop. Tem Bíblia para todos os gostos, mas teve um tempo que não tinha. Teve um tempo que gente derramou sangue para esse livro ser registrado na nossa língua. Teve um tempo que talvez os nossos pastores, a gente deveria colocar, não só o Paulo, mas todos aqui, onde eles eram chamados de Bíblia, talvez sofriam bullying na escola, talvez não, com certeza, porque sei de história de cultos que eram realizados há poucos anos em Belo Horizonte, à base de pedrada. Gente que morreu na nossa cidade e não pode ser enterrada no cemitério porque carregava o nome de um cristão evangélico. Mas sabe o que eles fizeram? Pagaram o preço. Não era fácil usar uma blusa gospel. Eu não posso perder, eu sou um corredor. Hoje tem de todo tipo, você vai na loja, você fica na dúvida, você usa, vai para a escola, vai para a faculdade, vai no trabalho e recebe um elogio. Nó, que blusa maneira! Aí a gente acaba acostumando. A gente não se dá conta. E qual é o risco? O risco é você se tornar um cristão e não entender que é uma corrida. O risco é você nascer de novo e não entender que você foi chamado não é para passear, é para correr. O risco é você se perder no McDonald's, é você se perder nas guloseimas e esquecer da Bíblia, e tem tanta Bíblia e você não lê, e isso é um desprezo a sangue de mártires. Esse é o problema. E nós estamos doidos para ir para a Europa. Europa, que foi o berço da reforma protestante. Inglaterra, que gerou príncipe de pregadores, homem que pregava como fogo, John Wesley, e tantos outros. E você vai lá hoje e vê uma nação que colhe frutos ainda hoje, de um povo que foi ali com o evangelho trazendo os princípios do reino naquela nação. Mas o bastão, na passada, sabe como é que é? A corrida de bastão, um começa a correr, ele está correndo, e aí ele encontra com um outro, e sabe o que esse outro está fazendo? Está correndo também. E esse que está correndo, recebe o bastão, e correndo, ele pega o bastão e continua. E ele correndo encontra com outro, e sabe o que esse outro está fazendo?
correndo, e eles correm na mesma velocidade, de uma forma sincronizada, o bastão passa de uma mão para outra. Ainda bem que a gente não depende disso para ser um corredor. A gente não depende de uma blusa. Porque tem gente, infelizmente, que está achando que é um corredor porque está com roupa de corredor. Aí o bastão está lá na Europa. E aí ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar. E o bastão cai. E hoje, aonde estão os evangélicos? Cadê a geração? Coreia liderou o mundo em oração, em avivamento. Na hora da passada do bastão, a geração não pegou, não foi transmitido. Heróis da fé é o quê? É a corrida de bastão de uma geração para outra geração, transmitindo fé, transmitindo os valores, transmitindo os princípios. E por que a Europa não pegou? Lá tem ateísmo, tem esoterismo. Nós temos uma família de missionários lá, pastor Roberto Botrel. Nós temos que honrar, orar, valorizar. Por quê? Porque lá você vai na Espanha, tem cerca de 8.000 cidades sem a presença de um evangélico. Você vai na Itália, tem mais de 3.000 vilas sem a presença de um evangélico. Mas o Brasil não pode ser assim. Eu gostaria, com todo respeito, de pedir para o pastor Paulo vir aqui, de pedir para a Juliana vir aqui, de pedir para os pastores da Central virem aqui também, por favor. Os pastores como Ana Cláudia, como Flávio, pastor Osvaldo, por favor, os pastores. Se a banda quiser, pode subir, porque o bastão não sai da mão deles. O bastão só sai nessa maratona espiritual quando morre, quando o Senhor leva. Mas a realidade é que tem gente aqui que não pegou o seu bastão. E é transferido por quê? Porque são pais espirituais. E sabe isso aqui? Sabe que me gera um temor? Por quê? Porque como é uma passada de bastão, olha a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? O nosso ponto de partida é o teto dos nossos pais espirituais. Eu estou com o João, também o Pedro e o Felipe, mas o João já está com 5 anos, eu levo ele de manhãzinho. E eu oro com ele, eu leio a Bíblia com ele, eu louvo com ele. E eu falo assim, penso comigo, uau, porque o meu teto vai ser o ponto de partida dele. Eu preciso preparar ele. Você tem que entender, e nós vamos orar, vou pedir na verdade para eles orarem. Tem um bastão na sua mão. Você precisa ser fiel, mas esse bastão precisa ser passado. A corrida de bastão foi inspirada na corrida de antiguidade, dos correios de antiguidade que passavam mensagens por meio da corrida em pergaminhos. Nós temos uma boa nova, uma notícia. Se é uma boa nova, precisa ser compartilhada. Nós precisamos passar para outra geração. E sabe qual é o meu desafio? Eu vou dar a sequência para o pastor Paulo falar, mas eu preciso dizer para você. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que nós estamos crescendo demais, mas a gente tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. A nossa geração precisa ser como ele, chamado de Bíblia. É um povo que conhece tudo, entende Netflix, sabe o nome mas não conhece a Bíblia. Me envergonha ler um dado da Sociedade Bíblica do Brasil que diz que 19% apenas lê a Bíblia regularmente, 84% nunca leram a Bíblia toda. Desafio Bíblia. Qual mais desafio?
pureza irrepreensível na vinda do nosso Senhor. No meio de tanta imoralidade, nós temos que garantir essa pureza para passar o bastão, para essa pureza, para os valores, o sal ser preservado e ser transferido. Sabe o que eu vejo também? Uma responsabilidade de uma transformação. Eles estão deixando, não estão deixando ainda, mas de certa forma nós estamos recebendo um Brasil numeroso, mas ainda com tantos desafios na área de transformação. Eu vejo esse desafio para a nossa geração, mas eu vejo um desafio também, porque se tem crescido até hoje, não pode parar o crescimento. Nós temos que avançar mais, e fico feliz com o desafio da central do Eu Mais Um, porque nós temos o potencial, a nossa geração, com hoje 31%, ano que vem celebrar 62%, por isso você precisa hoje dar um all-in, a ponto de você também derramar o próprio sangue nessa corrida. Você precisa dar um all-in, entrar na corrida, se posicionar como um corredor e saber que tem um bastão na sua mão e você não pode deixar o bastão cair. Glória a Deus. Quando eu me converti, eu me lembro o dia que eu vi o pastor Billy Graham pregando lá no Maracanã. Ele foi considerado entre os 10 homens mais influentes do século passado. Você imagina um cristão, foi capa da revista Time não sei quantas vezes. Ele foi considerado uma unanimidade como um homem impecável. Eu aprendi a Bíblia estudando com o Dr. Russell Shedd, e a filha dele falou assim: eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai fazer nada de errado. Eu vi o Billy Graham pregando e eu ficava impressionado. Eu falo, como alguém pode ser dessa maneira? E o bastão foi passado para a nossa geração, e eu vejo alguns pastores já da minha idade espetaculares. Eu vejo aqui, lá no bairro, perto do Minas Shopping ali, não sei como é que chama, o Jeremias Pereira. Eu tenho o maior orgulho de ser amigo dele. Eu lembro que eu estava começando o meu ministério, mas ele já era pastor há mais tempo, e eu ficava todo emocionado quando eu chegava perto dele. Eu sou muito amigo do pastor Márcio Valadão, e eu fico impressionado com a grandeza de um líder daquele. Um homem que dedicou a vida inteira. Sabe, eu não lembro de ver o pastor Márcio tirando umas férias, descansando. Ele deu literalmente a vida dele para fazer da Lagoinha uma das maiores igrejas do mundo. Obrigado, Jesus. Sabe, eu fico impressionado porque nessa nossa geração, eu tenho lá em São Paulo o pastor Carlos Alberto Bezerra, que foi um exemplo para mim. Aqui meu pastor anterior, o pastor Ivênio, eu andei com ele e o servi durante anos. E eu digo para você, dentro da casa dele, vendo a vida íntima, ele orava comigo, ele falava dos pecados dele. Eu nunca vi um homem mais coerente nas coisas de Deus do que o pastor Ivênio. Agora, nós passamos esse bastão para essa geração que está aqui liderando a igreja. Eles são espetaculares. Eles estão herdando uma igreja já na casa dos milhares e vão levar aos centenas de milhares. Só que atrás deles vem a sua geração. E agora eu sou avô de um menino de 1 ano. Eu tenho um netinho de 1 ano. Daqui a 10 anos, ele tem 11 anos, e ele vai estar vendo você. E eu pergunto, o que ele vai estar vendo? Sabe, o meu netinho tem o direito de ver um Billy Graham. O meu netinho tem o direito de ver um homem que todo mundo diz assim: esse cara é uma referência para mim. Vocês têm o privilégio de ter aqui, olha esses pastores aqui. Olha ali, olha o Bruno, olha o Renato,
Olha as pastoras, vocês têm esse privilégio, mas eu pergunto para vocês, meu neto vai receber esse bastão? Ou meu neto já vai achar o bastão jogado no chão? Porque Não. Uma igreja que chegou a maioria, chegou a ser, não é, a maioria da população, largou a sua fé, acostumou. Sabe, a gente está ficando acostumado com a igreja, virou moda. Então meu desafio é um desafio muito, muito claro. Eu agradeço demais a palavra preciosa. Não foi demais essa palavra? Não foi demais? Literalmente o pastor suou a camisa para você entender o que Deus queria. Ele deu suor, ele deu a vida dele para você compreender que nós todos estamos nessa corrida, que essa não é uma corrida de pastores, porque meu neto não vai olhar para o pastor, vai olhar para as pessoas que estão ao lado deles. Eles vão olhar para o lado deles, e é isso que faz a diferença. Quando eu me converti, o Flávio já era convertido há uns 5 anos antes de mim, e eu ficava vendo o Flávio orar. Eu nunca vi ninguém orar como o Flávio, eu nunca vi. A minha Bíblia, as folhas ainda eram coladas, porque aquela parte eu ainda não tinha lido. Quando a minha era colada, a dele já era toda rabiscada, e eu ficava vendo como ele lia a Bíblia dele. Sabe, eu imitei num monte de coisa, e graças a Deus que na minha época eu tinha gente assim para poder copiar. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é nós sermos a influência desta e da próxima geração. É de que cada um de nós viva o cristianismo de maneira tão exuberante, tão apaixonante, tão sem dúvida, tão assim dentro, jogando tudo, que a turma que está por aí veja na gente dizendo: essa coisa é paixão mesmo, isso não é papo, isso não é programa de sábado à noite, isso é vida, porque corrida é vida. Então você entra na vida, viva o tempo inteiro. Não adianta você querer estar em forma só domingo, só sábado à noite. Sua forma espiritual vai ser garantida na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, todos os dias. E nós vamos orar, e nós vamos pedir a Deus para abençoar você, e nós vamos passar esse bastão. Sabe, nós vamos passar esse bastão, mas eu não vou fazer essa oração não. Eu vou pedir para o cara que eu copiava a oração, que eu queria aprender, que eu ficava olhando, eu falava assim: eu quero ver como é que ele ora, e eu aprendi a orar com ele, e eu quero pedir que ele ore, e que ele ore abençoando você, não é? Abençoando você. E eu tenho muita alegria de passar para esses pastores esse bastão, não é? De passar, porque hoje nós carregamos juntos, estamos dando a volta juntos. Daqui a pouco eu não vou estar mais, mas vocês estão muito bem, porque os pastores que estão aqui correm muito mais veloz que a gente, muito mais veloz. Eu só oro para que eles corram veloz sem errar o caminho, porque não adianta nada você ser o super corredor na pista errada, brigando a briga errada, lutando pela luta que você não devia estar lutando. Sabe, é muito legal lutar pela causa ecológica, nada esmaga mais meu coração do que isso. Ver o que a gente está fazendo com as nossas matas, com a nossa floresta. Essa é uma causa extraordinária, não é? Eu quero brigar por ela, mas quando eu ainda vejo, não árvores no chão, mas seres humanos morando aqui pelo chão de Belo Horizonte, eu falo assim: bem, a causa ecológica está no meu coração, mas a causa humana está acima dela, as pessoas estão acima dela. Sabe, nós temos que dar a nossa vida para amar as pessoas, e nós só vamos fazer isso se a gente amar a Deus de todo o coração. Eu vou pedir o pastor para fazer essa oração. Não é você não, eu estou doido, mas estou louco para o Alessandro começar logo a cantar de novo, não é? Eu quero descer aqui e me derramar, porque eu fiquei doido aqui. Eu também estou louco. Eu vou pedir o Flávio fazer oração rapidinha, né? Porque nós estamos doidos para louvar o Senhor, não é? É isso aí, e nós vamos orar ao Senhor. Pastor, sabe aquela oração que você me ensinou?
Sabe aquela que a gente emociona? Sabe aquela que tira fogo aqui do altar e sai batendo fogo aí para todo lado? Vai lá, pastor, arrebenta. Vai lá que você sabe orar. Quem ora sabe orar. Quem fala com Deus, não é? Simplesmente fala. Manda brasa e abençoa a gente aí. Igreja, estenda sua mão para o Senhor. Eu quero repetir uma oração do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. O apóstolo Paulo diz assim, quando se refere ao mistério oculto dos séculos, que os gentios são coparticipantes da graça, e que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. A igreja vai revelar Jesus para os homens e para os poderes espirituais. E ele diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família de Deus nos céus e na terra, para que vocês sejam revestidos do poder de Deus, mediante o seu Espírito no homem interior. É pelo Espírito de Deus no homem interior que nós somos fortalecidos. E eu oro a Deus agora em nome de Jesus, tomando essas palavras do apóstolo Paulo, e eu peço, Pai, pelo teu Espírito Santo, apodera-te desses jovens que estão aqui, apodera-te dessas vidas. Espírito de Deus, fortalece cada um aqui pela tua presença no seu homem interior, para que eles conheçam qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Espírito de Deus, nós dependemos do Senhor. A tua obra não é feita por homens, mas é feita pelo Senhor através de homens. Por isso eu peço, em nome de Jesus, reveste a tua igreja com teu poder no homem interior, para que sejam testemunhas de Jesus nesse mundo tão necessitado. E nós te renderemos toda a honra, todo o louvor, toda a glória e toda a majestade, em nome de Jesus Cristo. Amém.